Muito boa tarde. A Iniciativa Liberal, ao contrário de outras forças políticas, não acha que criticar o Governo seja antipatriótico. Aliás, achamos o contrário, que este unanimismo semi-artificial e a falta de escrutínio, quer de partidos políticos, quer da comunicação social, é um favor que não estão a fazer ao combate à pandemia e, sobretudo, ao retorno à atividade económica e à vida social. Porque para voltarmos rapidamente àquilo que se possa considerar algo mais parecido com o normal, precisamos de 3 instrumentos e todos eles estão bastante defeituosos hoje em dia em Portugal. Em primeiro, precisamos de confiar nos dados que nos estão a dar. E estes últimos dias, esta última semana, foi absolutamente assustadora do ponto de vista daquilo que não se passa, não só nos acessos aos dados epidemiológicos para a comunidade científica, que há quase um mês o Primeiro-Ministro garantiu no Parlamento que as suas disponibilidades e hoje ainda não estão, e soubemos aqui que ainda faltam mais uns parceiros da FCT e não sei o que mais, e também relativamente às discrepâncias entre os dados que os municípios coligem e os dados que a DGS nos faculta. Primeira coisa que não temos, confiança nos dados. Segunda coisa que não temos, um plano de testes como deve ser. Andamos há um mês, a Iniciativa Liberal, a insistir nisto. Não é só para garantir que sabemos exatamente a quantas estamos em termos de epidemia. É para saber como é que podemos voltar à atividade económica. Como é que as empresas podem testar os seus colaboradores se algum deles ficar infectado. Como é que os turistas podem voltar a entrar em Portugal se não houver testes à entrada. Como é que as pessoas podem retomar a sua vida sem a disponibilidade de um plano de testes convincente a longo prazo. E posta esta questão aqui hoje, o Sr. Primeiro-Ministro ainda vem dizer que está a pensar em algumas matérias, que não é assim tão fácil e que o estrangulamento é o número de máquinas capazes de fazer os testes em tempo útil. Se há 4 semanas tivéssemos começado a trabalhar nisto, certamente que as respostas seriam diferentes. Terceiro instrumento que ainda não temos. Não temos, de facto, aquilo que se possa chamar um sistema de rastreio e vigilância como deve ser. E aqui não é só a inexistência do sistema de rastreio e vigilância que nos permitirá voltar à vida normal que nos assusta. Assusta-nos o Sr. Presidente da República já nos estar a avisar que um próximo estado de emergência poderá ter que ser mantido para permitir determinado tipo de sistemas de rastreio e vigilância. Com a Iniciativa Liberal não passará em claro uma tentativa de trocar liberdades individuais por sistemas de vigilância para os quais há alternativas que não ferem a privacidade e a liberdade das pessoas. E esta é a nossa forma patriótica de contribuir para o debate sobre estas matérias. Uma questão sobre o Presidente. Referiu que se, passada esta renovação que amanhã se discute, se for necessário outra renovação, se calhar já não é com as medidas de contenção que tenham sido necessárias e com as quais, eu repito, a Iniciativa Liberal concorda, não acha que seja necessário o estado de emergência para as aplicar, isso é outra coisa, mas que talvez prolongasse, porque para além das medidas de contenção, há medidas de vigilância e de rastreio que podem ferir a Constituição, tal como hoje a conhecemos. Estar já a preparar o ambiente para que haja medidas draconianas de controle sobre as pessoas, assumam elas as formas que assumirem, e preparar o povo português para um estado de emergência só para esse efeito, a nós assusta-nos bastante. Na sua primeira resposta fica clara a crítica a Rui Rio e ao próprio Presidente do PSD, na carta que enviou aos militantes. Aquilo que lhe pergunto é se esse é também um apelo da Iniciativa Liberal ao PSD para que seja um pouco mais opositor do Governo nesta altura. É um apelo a todos para que exerçam o seu sentido crítico. O unanimismo nunca foi bom conselheiro em nenhuma matéria. A união não se pode confundir com subserviência. E o que se tem notado, e não é só nos partidos políticos, na sociedade em geral, níveis de aprovação do que está a passar de 90 e tal por cento só significa que não há debate suficiente sobre o que está a passar, e há muitas coisas que não só não correram tão bem como se diz que correram, como se estão a preparar para que não correr bem no futuro. E estamos aqui para alertar que é preciso que todos nós, todos, sem exceção, possamos usar o nosso sentido crítico para tornar as soluções melhores. Foi orientado de alguma forma que tipo de sistemas de vigilância poderiam ser adotados em Portugal e se há condições em Portugal para adotar sistemas tais como os que existem na Coreia ou na China? A resposta curta, Natália, não. Não se foi ao detalhe de qual seria o sistema. E uma coisa que deve imaginar enquanto Partido Liberal é que nós estamos a preocupar-nos com esta possibilidade já há várias semanas. E aprofundámos a questão e há várias formas de garantir o chamado contact tracing sem violar a privacidade das pessoas e parte que seja mais intrusiva, fazê-lo apenas por adesão voluntária. Há sempre aqui um trade-off entre segurança e liberdade, mas Portugal tem que, de uma vez por todas, perceber que a liberdade que conquistou a 25 de Abril, que em breve se vai celebrar, não é garantida. Ela pode voltar para trás se não a defendermos. E deixar que o Estado seja dono dos seus dados pessoais, seja para que efeito for, é uma maneira de limitar essa liberdade e com o voto favorável da Iniciativa Liberal não contarão.